abraça com amor e com fala suave surpreende meu viver. Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja tua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Amém. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter acordado nessa manhã com as suas forças renovadas, sabendo que num domingo como esse, Jesus Cristo ressuscitou. Hoje nós comemoramos a Páscoa do Senhor, nós comemoramos a ressurreição de Jesus, o dia em que Jesus venceu a morte, o dia em que nós, através do sacrifício de Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Esse é um dia de muita alegria e eu convido você então a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos de 1 a 18. João capítulo 20, de 1 a 18, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo.
Abaixou-se, olhando para dentro, e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarrem a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Esse texto é um texto magnífico que nos enche de esperança por saber que o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo está vivo e Ele, além de ter morrido naquela cruz por nós, por causa desse sacrifício, Ele nos tornou filhos de Deus. Como esse texto aqui nos diz que Ele iria voltar para o Pai dele e o nosso Pai também. Ele ia voltar para o Deus dele e o nosso Deus também. Então hoje é um dia de muita alegria, é um dia de muita gratidão a Deus, porque nós podemos hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos relacionar com esse Deus. Hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós não temos mais o caminhar para a morte, para o inferno, mas sim, nós caminhamos para a glória, para a vida eterna. Deus abençoe a sua vida nesse dia. Hoje nós vamos ter uma participação especial no louvor. Vou convidar o Tiago, que vem aqui, e ele vai cantar conosco um cântico. E você aí da sua casa também é nosso convidado a louvar a Deus com esse cântico também. Cântico Porque Ele Vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
amanhã. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo estás. Aleluia. Vamos orar e hoje o Tiago, que está aqui participando conosco, vai fazer essa oração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela comida, por ter perdoado os nossos pecados. Obrigado pela nossa casa, Deus. Faça que o coronavírus passe logo. Obrigado pelo trabalho que o Senhor nos deu, pelos pais que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe. Vamos para a nossa meditação dessa manhã. Hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre a mensagem da cruz, sobre tudo o que aconteceu naquele dia fatídico, quando Jesus se entregou por nós naquela cruz e tudo o que aconteceu naquele momento. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e fica às vezes vago algumas coisas, ou nós deixamos passar alguns detalhes na palavra de Deus que fazem todo sentido na nossa vida. E eu gostaria de meditar em 3 detalhes que aconteceram, 3 acontecimentos na hora que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. E esses detalhes estão registrados lá em Mateus capítulo 27, e nós vamos ler a partir do versículo 50 até o versículo 54. Eu vou ler aqui na versão NVT, nova versão transformadora. Os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim o texto: Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, as sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente Filho de Deus. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque nesse dia tão alegre para nós, ó Deus, onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, onde nós podemos firmar a nossa fé na verdade, ó Deus, de que Jesus Cristo está vivo, de que Jesus subiu aos céus, está junto ao Pai, está junto ao Senhor, e logo descerá novamente até nós para nos restaurar, para nos buscar, para nós vivermos eternamente contigo. Obrigado, Senhor, por essa verdade. Obrigado, ó Deus, porque não somos merecedores de nada do que aconteceu, ó Pai. E mesmo assim, por amor a nós, o Senhor o fez. O Senhor, ó Deus, pagou por todos os nossos pecados, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, eu te peço que em nome de Jesus, ao meditar a Tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos encha da Tua graça, nos encha do Seu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos entender, ó Deus, qual que é a Tua vontade sobre nós neste dia, ó Deus, o que nós podemos aprender, ó Deus, o que o Senhor tem a nos ensinar. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, Pai. E receba, ó Deus, toda a nossa gratidão, ó Pai, porque nós fomos alcançados, fomos aceitos como filhos do Senhor por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de morte, nós ficamos um pouco entristecidos, né? É algo que nos comove muito, né? Porque afinal nós não fomos criados para a morte. Por causa do pecado
que habita em nós, nós morremos fisicamente, e antes de encontrar a Jesus Cristo, antes de reconhecer o senhorio de Jesus, nós temos o nosso destino para o inferno. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, nossa rota é mudada, nós fazemos uma conversão de 180 graus e voltamos para Cristo, né? Agora nosso caminho é para a glória celeste, para o céu, para a eternidade juntamente com Cristo. Isso é algo maravilhoso. Mas o fato é que a morte é algo muito difícil, e eu me lembro de alguns casos que eu já vivi de poder participar ou fazer o ofício fúnebre, e já fiz alguns, já participei também de outros funerais, né? E um que me marcou muito foi o da pequena Valentina, uma criancinha de 7 meses de idade, que desde o ventre da sua mãe já lutava contra uma doença, contra uma deformidade que ela tinha, e ela precisou até fazer uma operação dentro da barriga da sua mãe. E quando ela nasceu, os médicos falaram que ela não passaria daquele dia. E Deus foi fortalecendo aquela menina, e ela foi se fortalecendo durante os dias, e para a glória de Deus, para a surpresa dos médicos, para o testemunho dos pais ali que estavam no hospital todos os dias, ela foi criando força, foi crescendo, mas ao 7º mês coube e aprove a Deus levar a Valentina para os seus braços, né? E a Valentina faleceu. E esse dia foi um dia muito triste para nós. Muitas igrejas oravam, né? Inclusive nós orávamos por toda a família, e era um casal muito próximo de nós, né? Nós temos uma amizade muito boa, e nós sofremos muito com isso. E o fato é que os funerais, eles nos levam a pensar, né, sobre algumas coisas. Nós somos levados a pensar qual o nosso sentido aqui, por que nós vivemos aqui, por que nós lutamos tanto nessa terra, né? Qual é o nosso objetivo aqui nesse lugar? Qual a nossa missão, né? E quando eu penso nessas histórias, é como se me passasse um filme na minha cabeça, né? O coração fica apertado, e é como se eu voltasse naquele lugar novamente. E a morte nos choca, como eu disse, porque nós não fomos preparados para a morte, né? Nós fomos criados para a vida. E a morte de Jesus também é algo que nos choca um pouco, né? Quando nós podemos ler a palavra de Deus e vemos a descrição de todo o sofrimento de Jesus, quando nós assistimos filmes baseados na Bíblia que fala sobre o sofrimento de Jesus. Na sexta-feira mesmo, alguns irmãos, tenho certeza que puderam assistir aquele filme, A Paixão de Cristo, e ali nós podemos nos comover e ver como que foi uma parte do sacrifício de Jesus ali, do sofrimento de Jesus, algo muito difícil. E Jesus Cristo, de fato, ele morreu por nós, ele pagou pelos nossos pecados, pagou o preço que nós devíamos pagar, e Jesus morreu então. Mas o fato é que Jesus Cristo ressuscitou, e isso é algo maravilhoso, é algo que nos enche de alegria. Através desse sacrifício nós podemos ter um relacionamento direto com o Pai. E olhando para esse texto, nós podemos ver como que aconteceram algumas coisas durante a morte de Jesus, quando Jesus morreu. Tiveram aqui pelo menos 3 coisas interessantes, 3 acontecimentos ali. O véu do templo se rasgou, ou a cortina do templo se rasgou. Houve um grande terremoto naquele lugar. Vários cristãos que estavam mortos ressuscitaram. Eu gostaria de meditar sobre esses 3 pontos, sobre essas 3 coisas que aconteceram naquele dia, porque isso traz grandes ensinamentos para nós. Talvez você já tenha lido essa passagem e esse detalhe possa até ter passado desapercebido, mas o fato é que isso nos ensina grandes coisas. A primeira coisa que nos ensina é que Jesus, ele nos reconciliou com o Pai. Nós vemos aí na primeira parte do versículo 51, Mateus, ele nos informa que assim que Jesus morreu, assim que ele expirou, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E o que isso significa? O que tem a ver um véu dentro de um templo se rasgar, e qual a mensagem disso para nós? Para entendermos isso, nós precisamos entender como era o templo naquela época. O templo ali de Jerusalém, onde era o lugar onde as pessoas levavam os seus animais para oferecerem sacrifício
pelos pecados, para pagar pelos seus pecados. E o templo ele era dividido em 3 lugares, né? O primeiro lugar era o pátio ou átrio, e era logo na entrada, né, do templo, e ali existia alguns elementos. Existia o altar do holocausto, que era onde era feito os sacrifícios, onde se colocava o animal ali e matava o animal, tinha um fogo que queimava 24 horas por dia ali, de acordo com Êxodo 40, versículo 6. Havia também, além do altar do holocausto, havia também um lavatório. Esse lavatório era um lugar onde os sacerdotes se purificavam para poder ministrar todos os sacrifícios, e isso era extremamente vital para que eles fizessem, porque eles não podiam fazer exatamente nada antes de se lavar primeiro, antes de ficarem purificados, né? E esse lavatório ele ficava perto da entrada do tabernáculo, entre o altar e entre a tenda. Aí depois então tinha um segundo lugar dentro desse templo, que era o lugar santo. O lugar santo tinha uma mesa, e essa mesa ficava ali alguns pães, onde todo sábado era colocado 12 pães frescos ali, né, de acordo com Êxodo 25, 23 a 30 e Levítico 24, 5 a 9. Os sacerdotes eles podiam comer daquele pão, eles se alimentavam daqueles 12 pães que estavam no lugar santo. Ali também existia o candelabro. O candelabro ele tinha 7 braços e com 7 lâmpadas, né, que ficavam acesas 24 horas e não podiam ser apagadas. Esse candelabro iluminava o lugar santo, onde ficava completamente escuro sem o candelabro. Ainda tinha o altar do incenso. Ele ficava de frente para o véu, onde eram queimados os incensos, e esses incensos eram perfumes queimados ali, né, produzidos a mando de Deus, e também eram queimados 24 horas por dia, né? E, por fim, existia um terceiro lugar, que era o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. Dentro do lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma espécie de caixa coberta de ouro, com duas estátuas de querubins de ouro puro em cima dessa tampa. E essa arca de ouro ali, essa Arca da Aliança, ela representava a aliança de Deus com o seu povo, e também representava a presença do próprio Deus no meio do povo de Deus. Então, diante de tudo isso, entre o lugar santo, o lugar santíssimo, e entre o lugar santo e o Santo dos Santos, existia esse véu. Esse véu era uma cortina grossa que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar santo do lugar do Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar. Ele entrava ali uma vez por ano, depois de passar por um extenso ritual de preparação, de purificação, depois de fazer da preparação do sacrifício pelo pecado de todo o povo. E ele entrava com uma corda amarrada, com um sino na cintura ali, porque caso ele morresse dentro daquele lugar, ninguém podia entrar naquele lugar, né? As pessoas tinham que puxar ele por uma corda, né? Somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. O véu era confeccionado com umas faixas laterais, somente por uma pessoa, e essa pessoa confeccionava essa cortina, esse véu, e levava praticamente um ano, quase que exatamente um ano para ser confeccionado. Então todo ano esse véu era tirado e era colocado um véu novo, uma cortina nova, né? Então tanto o véu quanto o Santo dos Santos precisava ser reinterpretado a partir da morte de Jesus, porque para os sacerdotes o véu era uma barreira entre o homem e Deus. Somente o sumo sacerdote podia chegar até a presença de Deus. Ninguém mais tinha acesso a Deus a não ser o sumo sacerdote ali naquele lugar, no Santo dos Santos. Então quando o véu se rasga de cima e embaixo, nós podemos entender que Deus, a partir do sacrifício de Jesus Cristo, Deus ele nos faz uma reconexão. Nós podemos agora ter um livre acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 23 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos
com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração puro de má consciência e levado o corpo à água pura. O véu era a barreira entre a salvação de Deus para os gentios também. E agora a salvação é para todos os que foram chamados por Deus, todos, de toda língua, de toda raça, de toda nação, de todo povo. Charles Spurgeon diz que a morte de Cristo foi o fim do judaísmo e ficou claro que a salvação não era privilégio apenas dos judeus, mas também dos gentios. Agora que o véu foi rasgado, nós temos o privilégio de poder nos relacionar com Deus diretamente. Nós não precisamos mais de oferecer sacrifícios, como levar um animal para ele ser imolado, ser morto para pagar pelos nossos pecados. Nós não precisamos que um sacerdote seja o nosso intermediador entre Deus e nós. Nós não precisamos de mais nada. Agora nós temos o livre acesso a Deus, nós temos o livre acesso à presença de Deus, afinal, Deus está conosco a todo tempo. O próprio Jesus nos garante isso, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós agora também, junto ao Pai, não mais aqui na terra, mas lá no céu, lá na glória eterna, na glória celeste, nós temos Jesus Cristo, nosso advogado, como diz lá na primeira carta de João, que Jesus é o nosso advogado e ele intercede por nós, ele perdoa os nossos pecados. Isso é algo maravilhoso para nós. Nós temos esse privilégio, o privilégio agora é de nos relacionar com Deus, porque um dia Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós, e quando ele morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Nós temos o livre acesso agora a Deus. Nós somos o nosso sacerdote, nós agora somos também o sacrifício. Nós temos a cada dia mais reconhecer os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrepender, mas nós podemos também nos achegar a Deus, para cultuar esse Deus, para nos relacionar com esse Deus. Ontem eu, lendo algumas coisas na internet, eu vi uma frase que dizia que crer em Deus e não se relacionar com Deus, ou acreditar em Deus e não se relacionar com Deus, isso nos faz apenas religiosos. Mas quando nós cremos em Deus e nos relacionamos com Ele, isso nos torna filhos de Deus. Muitas pessoas acreditam em Jesus, mas não querem se relacionar com Jesus. Estão preocupados em brigas teológicas, em atacar uns aos outros. Mas o fato é que Deus não nos chamou para brigas teológicas. Deus nos chamou para viver uma vida de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. Nós fomos criados por Deus para adorar a Deus, para sentir prazer nesse Deus, adorar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que nós somos criados. Portanto, o véu se rasgando de cima a embaixo, nós temos o privilégio de nos achegar a Deus. Hebreus 4,16 nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode fazer isso, você pode se achegar a Deus, porque o véu se rasgou de cima a baixo. Mas ainda aconteceu outra coisa. A própria criação se manifestou naquele dia. O versículo 51 diz isso também. Mateus registra um segundo fenômeno que aconteceu na morte de Jesus. A criação de Deus se manifesta como resposta e com gemidos e clamores que são resultado da queda do homem. Romanos 8:22 diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Por causa da queda do homem, porque o homem se rebelou contra Deus lá no Jardim do Éden. Tudo que estava debaixo do cuidado do homem, tudo que era responsabilidade do homem também se corrompeu. O homem era responsável por cuidar da terra, por cuidar da natureza, cuidar da criação. E quando o pecado entrou no mundo, ela também corrompeu tudo isso. Gênesis 3:17 e 18 diz: e Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu
comerás a erva do campo. Gênesis 3, 17 e 18 nos fala isso. Quando o homem então preferiu o pecado, tudo que estava debaixo do seu cuidado foi corrompido. A ação do homem fez também com que a criação sofresse, né? E quando Jesus morre, a criação entende que a partir daquele momento, a partir de agora, todas as coisas serão restabelecidas no seu devido tempo. O fim está certo, o fim de todo sofrimento está certo, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio, viveu entre nós e morreu entre nós. E agora ele está vivo, ele ressuscitou. E isso marca que existe um começo na criação e agora vai existir um fim. E quando chegar esse fim, Jesus Cristo vai voltar e vai restaurar todas as coisas, vai restabelecer todas as coisas, vai colocar tudo no seu devido lugar. Tudo voltará a ser como era para ser. 2 Pedro 3,13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Através da morte de Jesus, Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, inclusive a criação, como nós podemos ver lá em Colossenses 1, versículo 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Mas ainda por fim, um terceiro acontecimento que houve naquele dia foi, e está registrado aí nos versículos 52 e 53, a ressurreição dos santos. E isso indica que a ressurreição é anunciada. Glória a Deus por isso. O terceiro acontecimento foi algo muito marcante, pois depois do terremoto, depois dos túmulos se abrirem ali, que é o que o texto diz, houve algo sobrenatural naquele lugar. Pessoas, santos, homens convertidos e mulheres convertidas, eles ressuscitaram e entraram em Jerusalém. O evangelista diz que essas pessoas entraram na cidade de Jerusalém e elas foram vistas por muitas outras pessoas também. Talvez venha em nossa mente algumas perguntas como: quem eram essas pessoas? Ou que tipo de ressurreição foi essa? Será que elas estão vivas até hoje, né? A Bíblia não diz isso. Muito provavelmente essas pessoas foram ressuscitadas, como Lázaro também havia sido ressuscitado, né? E depois, quando chegou a sua hora, faleceu, morreu também, né? Mas a Bíblia não responde essas perguntas para nós, e a única coisa que ela fala é que essas pessoas eram pessoas santas. E será que existe algum santo entre nós? Nós podemos dizer que somos santos? Podemos dizer que somos santos. Através do sacrifício de Jesus Cristo, ele nos tornou justos. Agora, quando Deus olha para nós, ele não nos enxerga mais como pecadores. Ele nos enxerga como a Jesus Cristo. É como se Jesus Cristo fosse uma lente que estivesse nos cobrindo. E quando Deus olha para nós, ele nos vê através da lente chamada Jesus Cristo. E ele nos vê agora purificados. Ele nos vê agora justificados. Ele nos vê agora lavados. Nos vê como santos. Então, sim, somos santos. As pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são chamadas santas. E essas pessoas aqui eram pessoas que criam na promessa do Messias, pessoas que criam em Deus, que criam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas ressuscitaram. O fato aqui é descrito no intuito de nos revelar algumas verdades. Primeiro, Jesus Cristo é o Senhor. Nenhuma pessoa poderia produzir todos esses acontecimentos em sua morte. Somente um Deus poderia fazer tudo isso. Somente Deus poderia controlar tanto a vida quanto a morte. Mas uma outra verdade é que Jesus Cristo, ele venceu a morte. Mesmo que Jesus ainda não tivesse ressuscitado, ele mostra para todos nós que a morte que foi gerada pela entrada do pecado não é mais um problema para ele. Ele tem poder sobre a morte. Mas ainda a ressurreição é certa. Nós podemos aprender isso também. A promessa de ressurreição foi feita para todos os eleitos de Deus. E essa não é uma promessa vazia. E nós podemos ver isso sendo anunciado há mais de 2000 anos atrás, quando Deus deu uma amostra da ressurreição dos santos. Somente o povo de Deus vai ressuscitar para a vida eterna.
A Bíblia diz que todos vão ressuscitar, tanto os que creem em Jesus Cristo, como os que não creem em Jesus Cristo. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a morte eterna, mas todos vão ressuscitar. Mas quem vai ressuscitar para a vida eterna? Somente o povo de Deus, somente aquelas pessoas que creem na palavra do Senhor. Quando nós lemos aqui aquele texto de João, João capítulo 20, nós podemos ver no final do capítulo 20, os versículos 30 em diante, algo majestoso para nós. Ele diz o seguinte: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Jesus Cristo viveu entre nós. Ele morreu por nós, para nos dar vida. E agora nós podemos ter essa vida e vida em abundância. Basta nós crermos nesse Jesus. Cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias que foi anunciado lá para Abraão, antes ainda do Egito, antes daquele povo todo, antes deles saírem, serem levados para a terra de Canaã, antes ainda de vários acontecimentos que a palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo está vivo. E se você quer ter vida e vida em abundância, basta você crer nesse Jesus Cristo, que Ele é seu Senhor e Salvador, que Ele morreu por mim e por você naquela cruz, que Ele pagou uma dívida impagável, algo que nós não podíamos pagar, nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar pelos nossos pecados, nem tudo que nós pudéssemos fazer poderia pagar pelos nossos pecados. Mesmo que nós dessemos a nossa vida para morrer naquela cruz, para pagar pelos nossos pecados, ainda assim não seria suficiente. Somente o sacrifício de Jesus Cristo, o homem, 100% homem, 100% Deus e 100% homem, não tendo nenhum pecado, ele se entregou por amor a nós. E ele está vivo, ele está querendo, e como diz em Apocalipse, está batendo a porta do seu coração, esperando que você abra a porta do seu coração. Receba esse Jesus, que você possa se alegrar nesse dia, onde nós comemoramos a vida, onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo e ele vai voltar. Todos serão ressuscitados, tanto os justos como injustos, tanto os que creem em Jesus como os que não creem em Jesus. Todo olho verá, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que você possa lembrar que Jesus Cristo morreu naquela cruz, sim, pagou pelos seus pecados, sim, sofreu muito, sim, mas que Ele está vivo e que Ele te deu vida e vida em abundância. O que você tem feito com a vida em abundância que Ele te deu? Qual a sua missão aqui? Pregue o Evangelho, fale de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez neste dia. Vamos agora para nosso momento de oração. Eu gostaria de meditar, de trazer alguns pedidos de oração, dos que nós já temos orado, pela Edna, que é por suspeita do coronavírus, a tia Daldira, pela família Daldira, por tudo que eles têm vivido, têm passado, pela família da Dona Maria Helena também, pelos seus filhos, e a Dona Maria Helena está em Minas Gerais, lá, dando suporte para um dos seus filhos. Vamos orar por toda a família, por todos eles ali. Orar pelo seu Pedro, a Dona Mari, pela Dona Rosa, pela Eliane, a mãe da Thaís, pela Giovana e o Davi, filho do Valdir, pela Marta Nascimento, pelo seu filho, orar pela pandemia que nós estamos vivendo, esse momento tão difícil, pela economia do nosso país, pelas igrejas, pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Esperança, pelas famílias da igreja. Vamos abaixar nossas cabeças. Se você tiver algum pedido também, pode me chamar no WhatsApp, meu número está aí nos comentários, 19991689788, ou mande aqui nos comentários mesmo seus pedidos de oração, para que nós possamos orar e interceder a Deus, pedir para que Deus possa suprir as nossas necessidades. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar nesse momento. Pai Santo,
Muito obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós, pagar pelos nossos pecados. E isso, ó Deus, nos enche de esperança, Pai, porque cremos que um dia tudo que vivemos aqui terá um fim, Pai. A pandemia do coronavírus terá um fim, a dor terá um fim, o mal terá um fim, o pecado terá um fim. E nós viveremos eternamente contigo. O Senhor restaurará todas as coisas, restabelecerá toda a criação, renovará tudo. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque diante de tudo isso, nós que cremos no Seu nome, cremos no Teu Evangelho, cremos na verdade da Tua salvação, cremos no nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, iremos desfrutar de tudo isso. Muito obrigado, Senhor. E que o Senhor nos use, ó Deus, para transmitir essa mensagem, falar para o mundo, ó Deus, que Jesus Cristo não está pregado numa cruz, não está morto, mas Jesus está vivo e presente em nossos corações. Jesus está cuidando de nós a todo momento, é Ele quem sustenta todo o universo. Senhor, diante de tudo isso, obedecendo o que o Senhor nos ensina, Pai, de colocar os nossos anseios diante de Ti, aos Teus pés, colocamos, ó Pai, os nossos pedidos de oração por todos os enfermos, ó Deus, pela Edna, pelo seu Pedro, a Dona Mari, a Dona Rosa, o David, a Giovana, a Eliana, a Marta Nascimento, seu filho, ó Deus. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, essas pessoas e que em nome de Jesus o Senhor entre com provisão na vida delas, ó Pai. Que o Senhor possa derramar a Tua cura sobre a vida deles, ó Deus. Restaurar a saúde de cada uma dessas pessoas, fortalecê-las, ó Deus. E acima de tudo, ó Pai, que o Senhor possa se fazer presente na vida delas, ó Deus, e que elas possam sentir a Tua presença, ó Deus, nesse momento. Que elas possam, ó Pai querido, se render ao senhorio do Senhor a cada dia mais, ó Pai. Que elas possam trilhar o caminho do cristianismo, ó Deus, com convicção, com firmeza, com vontade, com alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos, ó Deus, pelas famílias da igreja, Deus, por todos que estão vivendo esse momento tão difícil, ó Pai. Te pedimos em especial pela família da Aldira, pela família também da Dona Maria Helena. Deus, abençoe cada uma delas, ó Deus, que abençoe cada membro dessa família, cada pessoa, ó Deus, que faz parte da vida delas, ó Deus, que o Senhor supra todas as suas necessidades, ó Deus, que o Senhor converta os corações que ainda precisam ser convertidos, ó Deus, que o Senhor derrame a Tua paz e a Tua graça sobre os lares ainda, Deus, que não Te conhecem, ó Deus, em nome de Jesus, que as pessoas possam se render ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos também, ó Deus, por todas as igrejas que estão reunidas nesse dia, Deus, comemorando a Páscoa do Senhor, reunidas, ó Deus, não presencialmente, ó Deus, mas em espírito, Pai, reunidas, ó Deus, sabendo que o Senhor é o nosso único Deus, ó Deus, que nós, enquanto igreja visível do Senhor, ó Deus, estamos Te louvando, Te engrandecendo, ó Deus, e Te pedimos que o Senhor, logo, ó Deus, no seu devido tempo, faça com que nós possamos estar reunidos fisicamente também, ó Deus, que logo a pandemia do coronavírus possa acabar, ó Pai querido, nós possamos voltar às nossas vidas normais, ó Deus, ao culto dentro do templo, ó Pai querido, além do culto nas nossas casas, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse momento, pelo cuidado, Deus, pela provisão do Senhor sobre cada um de nós, ó Deus. Nos abençoe, Deus, continue a falar aos nossos corações, continue a nos usar, ó Deus, e que possamos, ó Pai querido, ser um instrumento, ó Deus, bem ajustado em Tuas mãos, ó Pai, para que possamos ser usados na Tua obra. Em nome de Jesus é o que Te pedimos e agradecemos, ó Deus. Amém. Receba a bênção aí, meu querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que você tenha um ótimo domingo na presença de Deus. Um forte abraço. Até quarta-feira, às 20 horas. Não esqueça de deixar seus pedidos de oração nos comentários. Você também pode
se inscrever no nosso canal no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube também, e compartilhe esse vídeo, esse culto que nós prestamos a Deus, para que ele possa alcançar o máximo de pessoas possível, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até breve.